Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Vou com mais uma partida aqui da playlist das melhores partidas do Bob Fischer, ó, do livro Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Então, estamos fazendo a sequência aí das partidas do livro, né? E hoje a gente tem uma partida muito legal do Bob Fischer aqui, com 14 anos de idade, em 1958, jogando contra o Tigran Petrosyan. Petrosyan é um jogador armeno muito temido na época, tido aí como um dos melhores jogadores do mundo. E viria, inclusive, a se tornar campeão mundial 5 anos depois, em 1963, derrotando, então, o Mikhail Botvinnik. Eu não me lembro a pontuação agora, mas ele derrotou o Botvinnik e se tornou campeão mundial, então, 5 anos depois. Então, o Bob Fischer aqui de pretas sabia que vinha pedreira, ó. A gente tem até uma foto do dia aí dessa partida. Olha que legal aí o Petrosyan, olha o Bob Fischer aí de pretas, né, com as peças negras. Muito legal a foto, né? E vamos lá então, vamos ver essa partida. O Tigran Petrosyan então começa com C4, abertura inglesa. O Bob Fischer sabia que já vinha pedreira por aí. Cavalo em F6, cavalo C3, G6 e G3 então. E depois de bispo G7, bispo G2, roque, cavalo F3, D6, roque, cavalo C6 e D3. Aqui o Bob Fischer comenta que se o Petrosyan tivesse jogado D4, ele iria jogar E5 então, tá bom? Mas D3 então foi jogado. O Tigran Petrosyan é conhecido aí por um estilo posicional, calmo. Ele vai pouco a pouco melhorando a sua posição e de pequenas em pequenas melhorias e vai trocando peça e tudo mais. Quando vê, ele em geral vai para um final ganho e se ele não ganha, ele empata. É muito difícil derrotar o Tigran Petrosyan. Então D3 foi jogado e aqui o Bob Fischer vai para cavalo H5. É interessante notar duas coisas nessa posição, né? Esse cavalo aqui, muitas vezes as pretas ficam com receio de jogar o cavalo na frente do peão de C. Muitas vezes jogam em D para poder jogar C6 ou C5, evitam, né, jogar o cavalo em C6. Aqui o Bob Fischer jogou, tá? Se o Bob Fischer jogou, é bom, né? E outra coisa, esse cavalo aqui, né, no canto aqui em H5, né? Então a ideia desse cavalo aqui é poder liberar esse peão aqui para poder jogar em F5, né? Jogar com E5, F5, possivelmente um F4, tá bom? Então interessante aqui a manobra do Bob Fischer. Cavalo H5 já de cara, né? Bom, D4, aqui provavelmente o Petrosyan achou que como esse cavalo veio para o canto, ele poderia perder um tempo, então ele jogou D3 e agora jogou D4, tá bom? Então possivelmente explicado aí, ele achou que poderia ganhar um tempo aí pelo cavalo ter ido para o canto. Legal, vamos ver como a partida continuou aqui. E5 então, indo para o centro, D5 avançando, atacando o cavalo, cavalo E7, E4, e agora sim, agora o Bob Fischer consegue jogar o lance que ele tanto queria. Essa é a posição ideal para isso. F5 então foi jogado, e depois de peão toma, aqui eu vou voltar, né? Aqui poderia se partir para uma linha, por exemplo, cavalo toma, permitindo aqui o garfo, tá bom? Mas o Bob Fischer não quis jogar isso, é muito arriscado, as brancas ficam muito bem. Por exemplo, depois do garfo, o cavalo aqui em D4, e depois de peão toma cavalo, por exemplo, aqui bispo em G4, né? Agora nós temos aqui 3 peças atacando o cavalo em F3, 2 defesas, sendo uma delas é a dama, né? Não dá mais para defender, mas as brancas poderiam jogar aqui cavalo toma D4, deixando a dama, e depois de bispo toma D1, o fortíssimo cavalo aqui em E6, atacando todo mundo. E é uma posição provavelmente melhor aqui para as brancas, tá bom? Então o Bob Fischer quis evitar esse tipo de complicação. E aí depois então de peão toma, tomando de peão e deixando esse cavalo agora desprotegido, né? O peão ele desprotegeu aqui o cavalo. E então o Petrosyan vai para uma combinação aí, para uma tática. Cavalo toma em E5 aqui, na verdade, abrindo um descoberto aqui sobre o cavalo de H5, tá bom? O Bob Fischer, claro, não vai deixar isso barato. Cavalo toma em G3 então foi jogado, né? Recuperando então o seu peão perdido. H toma em G3 e bispo toma aqui em E5, tá bom? Aqui o Petrosyan, é interessante mais uma vez notar aqui o Petrosyan, o estilo dele, né? Ele poderia ter capturado aqui com o peão de F, abrindo então uma coluna da torre para começar um ataque na ala do rei e tudo mais. Ele preferiu capturar com o peão de H, olha só que coisa, ele está preferindo ter esse peão na coluna F, que possivelmente vai poder atuar nas casas centrais, tá bom? Então esse é o estilo do Petrosyan. Ele prefere uma posição mais sólida
do que um ataque imediato. Dito isso, vamos continuar a partida. Bispo toma em E5, F4 então, e olha só a ideia, né, do peão então dominando uma casa central aqui em E5, atacando o bispo. Bispo G7, bispo em E3 foi jogado, e aqui a ideia do Petrosian. O Petrosian percebe que esse bispo do Bob Fischer é uma peça muito forte, e ele joga então imediatamente o bispo em E3 para poder jogar o bispo aqui em D4 e trocar esse bispo fortíssimo aí de casas escuras das negras. Bispo D7 foi jogado, bispo D4 então partindo aí possivelmente para essa troca. Cavalo então em G6, torre em E1 e torre em F7. Aqui o Bob Fischer perdeu uma oportunidade de jogar bispo toma aqui com cheque e depois de dama toma jogar H5. Esse lance aqui seria muito bom, está ameaçando H4 e aí as pretas se livrariam desse peão isolado da coluna da torre por um peão que não é isolado das brancas e poderiam ter uma igualdade aí na posição de forma mais fácil, tá bom? Então seria uma oportunidade de fazer isso. Mas não foi jogado, depois de torre 1, torre F7 então foi jogado, e aí bispo F3. O Petrosian percebe a situação e imediatamente joga o bispo F3, não permitindo então essa sequência com H5 e H4. E vamos ver como a partida segue então. Dama em F8, a ideia é poder dar espaço aí para essa torre poder passar. Rei em F2, melhorando a posição. Torre 8, depois de torre toma, dama toma, bispo toma, torre toma. E aqui dama D4, centralizando então a dama numa excelente casa central. B6 defendendo aqui tudo, essa estrutura de peões. O peão de A7 estava atacado, né? Torre em H1. Então o lance rei F2, além de melhorar a posição do rei, permitiu, né, a passagem da torre. E agora então o lance foi jogado, foi A5, né? Esse torre, eu vou voltar aqui um pouquinho. O Bob Fischer ficou muito feliz que o Petrosian não jogou aqui B4. Ele considera que esse lance seria muito mais forte do que o lance torre H1, tá bom? Então depois que o Petrosian jogou torre H1, o Bob Fischer joga A5 e ele comenta no livro dele que pela primeira vez ele sente nessa partida que ele pode respirar livremente, então, depois de ter jogado A5, tá bom? E não permitindo, então, o lance B4 das brancas. Cavalo D1 foi jogado, dama em F8, cavalo E3, então, olha só, as brancas já atacando aqui. Mais uma vez, o Bob Fischer comenta que estava com medo do bispo H5 aqui. Possivelmente as brancas poderiam capturar o cavalo e depois que capturasse com o peão, essa torre não poderia nunca mais se mexer, né? Porque a dama estaria controlando essa diagonal e a torre poderia entrar lá embaixo. Então, é um comentário aqui do Bob Fischer, mas cavalo E3 foi jogado, um excelente lance ainda do Petrosian. Torre em F7, agora sim, dá tempo, né? Dá tempo do Fischer brigar por essa diagonal aí. Ele quer colocar a dama em G7 e desafiar aí a dama das brancas, a dama do Petrosian. B3 foi jogado então, dama G7, dama toma, rei toma, A3 então, torre em F8, bispo aqui em E2, olha só que legal, o Petrosian é um jogador muito forte, realmente muito posicional, ele vai levar o bispo para cá, vai fazer uma pressão em cima do peão de F5, né? Cavalo em E7 foi jogado, já prevendo que vem bastante pressão em F5, bispo D3, H6 então, torre em H5, e aqui o Bob Fischer tem então o peão dele atacado por 3 peças, né? O cavalo, o bispo e a torre, e ele tem 3 defesas. No entanto, agora ele joga um lance muito bacana aqui, um lance muito bom do Bob Fischer. Bispo em E8, atacando aqui a torre e deixando aqui o cavalo tomar com cheque, né? O Petrosian, claro, percebeu a cilada e jogou torre em H2, tá bom? Qual que é a cilada, gente? Eu vou voltar aqui. Se por acaso as brancas crescem o olho aqui no peão e jogam cavalo toma com cheque, simplesmente depois de cavalo toma, torre toma. Se você quiser achar qual seria o lance vencedor nessa posição, e acreditem, tem um lance vencedor nessa posição, fique à vontade, tá bom? Pode pausar o vídeo e tentar achar assim o lance que vai ganhar material e provavelmente vai ficar muito melhor na partida, tá bom? O lance vencedor. Bom, o lance então seria, né, nessa variante, o lance vencedor, torre em H8, né? Qual que é a ideia? Olha a cilada. Essa torre não tem mais para onde ir e bispo G6 vai ser jogado na sequência, não tem como evitar, né? A torre não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá. Olha só que situação dessa torre, né? Então o Bob Fischer muito
inteligente aqui, muito criativo, parte para esse lance bispo em 8, e o Petrosian, claro, enxergou e voltou com a torre. Torre para H2, e aí bispo D7, né? Torre H1, o Petrosian vai para uma ideia diferente, vai querer ativar a torre lá do outro lado. Vamos ver como é que segue. Torre H8, cavalo C2, e esse é o Petrosian, né? Eu vou voltar aqui, ó. Ele já está com um cavalo bom aqui, mas para ele não basta, né? Ele quer vir aqui para a casa D4, uma casa melhor para o cavalo, né? De D4 ele controla casas mais avançadas aí no tabuleiro. Esse é o Petrosian. Cavalo C2 então, rei em F6, cavalo em D4, rei em G7, bispo então em E2, cavalo aqui em G8. Aqui o Bob Fischer desesperou um pouquinho, eu vou voltar, né? Aqui ele desesperou um pouco, jogou o cavalo em G8. Ele tá com receio aqui do cavalo entrando em E6, do bispo entrando aqui em H5, da torre vindo para E1. Ele tá com medo dessa configuração aí, então ele quer jogar aí o cavalo dele em F6 para segurar H5 e tal, né? Ele desesperou. Mas aqui ele poderia ter jogado tranquilamente um lance como torre A8, por exemplo, para não permitir B4, né? Que aí se jogar B4 e troca, ele ganha uma coluna, né? E aí depois de bispo H5, por exemplo, simplesmente a torre em C8. E qual que é a importância desse lance torre em C8? Se o cavalo vier para C6 no futuro, você pode para E6, você pode jogar C6, tá bom? Então essa que é a ideia de torre em C8. E aí depois de torre E1, por exemplo, rei F6. E se o cavalo vier para E6, mais uma vez, então a ideia C6, tá bom? Mas o Bob Fischer na hora não viu isso. Depois de bispo E2, deu uma desesperada, jogou então com o cavalo em G8, a partida seguiu com B4. Agora o Petrosian conseguiu jogar B4 e começa a ficar muito bem na posição. Cavalo em F6 então, bispo D3 foi jogado e depois de peão toma, rei em G6. Torre em A1 e agora o Petrosian então conseguiu uma coluna aí aberta. Cavalo G4, mas ainda está sob controle. O Bob Fischer ainda consegue encontrar aí uma forma de manter a partida equilibrada. Cavalo G4 cheque, rei E2, torre E8 cheque, rei em D2 e agora cavalo em F6, torre em A6. A ideia de torre em A6 é não permitir aqui que as pretas joguem C6, então fazendo uma pressão aqui no peão de B6, tá bom? Torre em B8 foi jogada, então protegendo esse peão e mais uma vez, se o cavalo vier aqui para E6, podendo jogar C6, é um jogo de altíssimo nível, né? Aparentemente eu vou voltar, né? Se o Bob Fischer não explica isso, né? Esses lances a gente acaba não entendendo. Torre A6, torre B8, né? Mas a explicação é essa, ok? Então tem toda uma questão que as brancas querem jogar cavalo E6, mas não podem permitir que as pretas joguem C6. E o Bob Fischer está fazendo de tudo para poder jogar C6. Torre em A7, então atacando o peão, torre C8 defendendo. E aqui uma ideia interessante do Petrosian, ele sacrifica um peão jogando C5 aí para ganhar atividade para as peças. Então depois de peão toma. Aqui eu vou voltar só uma coisa. Não dá para jogar, por exemplo, aqui cavalo toma peão, tá? Perde imediatamente depois de C6, tá bom? A posição aqui fica muito complicada. Esse bispo está defendendo aqui F5, né? Um papel muito importante. E ele não consegue mais defender F5, tá? Então depois de, por exemplo, bispo em E8, é cheque, caindo a torre, tá bom? Então por isso que depois aqui de C5 não dá para jogar cavalo toma em D5. Então peão toma, cavalo atacado, cavalo vai para F3, rei em F7. Aqui um lance muito inteligente aqui do Bob Fischer, né? Eu vou voltar, não dá para ele capturar esse peão mais uma vez, porque o cavalo daria um cheque aqui, capturando o bispo na sequência, tá bom? O Bob Fischer, claro, viu tudo isso e já se antecipou aqui com rei em F7, cavalo cheque, rei E7, e depois de cavalo toma, bispo toma o peão. Então o Petrosian conseguiu de volta o seu peão sacrificado. Torre então em F8 e G4 foi jogado. Rei D6, bispo toma, rei toma, e aí a gente entra no final aí da partida. Um final muito bonito, um final muito emocionante, difícil, né? Se olhar essa posição, realmente é muito difícil. As brancas têm uma maioria aqui, vão tentar criar um peão passado. O Bob Fischer, por sua vez, também vai tentar correr com o seu peão. E vamos ver como é que a partida segue. Rei E3, torre 8 cheque, rei F3, rei D6 aqui ameaçando o peão, torre cheque, rei toma, torre toma. Olha esse final que emocionante, gente. Aqui agora as brancas conseguiram 2 peões passados e conectados, né? O Petrosian realmente é um jogador muito, muito forte. O Bob Fischer
tá aí com os seus 14 anos, mas tá novo, né? Mas um excelente jogador, tá segurando bronca contra um dos melhores jogadores do mundo. Olha que feito aí do Bobby Fischer, realmente um gênio. Vamos ver como é que ele joga esse final. C4 então, torre H1, C3, G5, C5, torre D1 cheque, rei C4 e F5, G6, desculpa, C2 atacando a torre, torre C1 e rei em D3. F5 foi jogado, torre G8, então impedindo, né, tanto o avanço desse peão quanto o avanço do outro peão. Então essa torre segura os dois peões. Interessante esse lance. Rei em F4, as brancas trazendo o rei para próxima aí dos peões para ajudar na subida. Rei D2, torre toma, rei toma e rei G5. Apesar da torre a mais do Bobby Fischer, esses dois peões são realmente muito perigosos. C4, F6, C3, F7 e nessa posição então ambos concordaram no empate, tá bom? Por que isso aqui é um empate? Bom, pode até tomar aqui agora, tá? Pode jogar a torre em F8, pode capturar aqui também, por exemplo, tá? Vamos ver uma possível continuação. Depois de rei toma, simplesmente rei B2, mesmo que as brancas promovam para a dama antes, C2 e, por exemplo, dama B4, as pretas podem jogar aqui rei em A2 ou rei em A1, tranquilamente, qualquer lance aqui vai empatar, tá bom? Mesmo que se jogue aqui, por exemplo, um lance desse, rei B1, simplesmente, se trouxer o rei, tá promovendo o peão, né? E, então, se tentar impedir aqui com dama E1, por exemplo, não, o peão vai promover, né? Se der cheque aqui, esse aqui é bonito. Era isso que eu queria mostrar, tá bom? Se der cheque aqui, não defendendo o peão, mas jogando aqui o rei em A1, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês com essa continuação, que é um empate teórico, tá bom? Aqui, né? Claro, as brancas não podem capturar o peão, senão afogam o rei e qualquer outro lance, as pretas promovem o peão, né? Tá? Então isso aqui, sempre que é o peão aqui da coluna do bispo, né? Os peões das colunas dos bispos na sétima contra a dama e o rei estando próximo aqui da casa de promoção do peão, é empate, tá bom? Legal, né? Muito bacana. Gente, então, mas a posição então de empate foi aqui depois de F7, eles concordaram no empate. Uma partida aí muito legal, né? O Bobby Fischer de 14 anos segurando a bronca aí do Tigran Petrosyan e com certeza uma excelente partida que merece estar aí no livro das melhores partidas aí do Bobby Fischer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quero agradecer a Mônica Sanches e o Pedro Augusto aí pelas contribuições ao canal. Quero agradecer você aí pela sua audiência mais uma vez e deixo para vocês um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!